Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita. E aqui sempre na boa companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves e da sua companhia, contando sempre com a sua interatividade, com a sua audiência, com a sua contribuição. O assunto que hoje o programa se dispõe a partilhar com os ouvintes, com os telespectadores, com aqueles que nos acompanham nas redes sociais, é a figura do anjo da guarda. Alguns o chamam de anjo da guarda, outros de anjo guardião. Mas o que é esse ser? Ei, Jorge Brandão, quem é, afinal de contas, o anjo da guarda? É uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez, junto com os nossos amigos que nos seguem, que nos apoiam e que também nos incentivam, né? Porque se não fosse aquelas pessoas que nos acompanham, não teria sentido até o nosso programa. Nós todos somos aprendizes, né? E estamos aprendendo juntos. O Livro dos Espíritos nos esclarece muitas e muitas coisas. Aliás, a literatura básica, a gente sempre fala aqui que é preciso beber na fonte. O que nós fizemos aqui é um pequeno debate, né, é mais um incentivo para que as pessoas aprofundem seus conhecimentos. Mas dentro do Livro dos Espíritos, eu acredito que esse capítulo, Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Espíritos Simpáticos e Familiares, é um capítulo, capítulo 9, ele é extremamente consolador. Ele nos mostra que a misericórdia divina nos alcança sempre, em todas as situações das nossas vidas. Então, todos nós temos, né, um anjo guardião. Todos nós temos. Agora, muitas vezes nós não estamos em sintonia com ele. Então, é preciso que a gente procura se encontrar, se interiorizar. Porque eu vejo que hoje, a gente vê, nós somos mais afetados pelas coisas externas do que propriamente o nosso interior. Então, silenciar para nos deixar ser preenchido por esse amor é algo muito, muito importante. Pois é, todos nós temos uma data de nascimento, né, nesse plano. Que eu sempre tenho dito que eu conheço a minha idade cronológica, né, de agora, mas eu não sei a minha idade verdadeira. Minha idade verdadeira é a minha idade espiritual. E aí foi no primeiro momento em que Deus criou este espírito. Tá? Mas enfim, nós chegamos aqui. Num determinado dia chegamos aqui. Márcia, e esse anjo guardião, ele chega junto, estava antes, nos acompanha? Como é que esta presença, esta proximidade do anjo guardião com o novo ser que está chegando aqui nesse plano, né, da existência? É uma boa pergunta. A gente pensa que está, às vezes, ao léu na Terra, né? Existem momentos da vida, o Jorge trouxe algumas reflexões ali nesse sentido, essa dificuldade de conexão com esse mundo íntimo, realmente, esse silêncio para captar o exterior de uma forma um pouco mais abrangente. Porque ficamos tão em contato com as coisas materiais e nessa busca constante de atender algumas expectativas da vida material, seja daqueles que nos convidam a um certo posicionamento, a um certo nível de estudo, de capacidade, de autossuficiência. Desde o início, os pais já vão nos conduzindo para esse potencial de autossuficiência, enquanto alma, a grande maioria de nós, encarnada, enquanto ser encarnado. E muitas vezes a gente deixa de lado ou negligencia um pouco o aspecto mais abrangente do que significa estar aqui nesse momento espiritual. Poucos ainda têm essa visão mais ampliada dessa conexão entre os mundos. E aí começamos a nos questionar em determinado momento da vida. Será que existe de fato esse mundo extrafísico atuando de maneira tão intensa como diz a espiritualidade para Kardec? Será que de fato isso existe? Será que de fato eu sou um espírito encarnado? E esse questionamento, os próprios espíritas que já têm uma visão mais abrangente, talvez se façam, porque percebemos muitos
que não vivem como se espíritos fossem nessa condição de atuantes na Terra. A gente negligencia o fato de sermos espíritos imortais muitas vezes nas nossas atitudes mesquinhas, interesses pessoais, e se percebe essa desconexão. Então, ao longo da vida, essa busca incessante por coisas, por posição, por título, nos desconecta. E às vezes esquecemos realmente dessa interferência direta do mundo extrafísico de maneira ímpar na nossa caminhada evolutiva. Então, sim, ao longo de todos os milênios se viu na história, exarado lá, a interferência do mundo invisível, independente da crença que se professasse. Da maneira como era possível aquele povo compreender, a espiritualidade dava um jeito de mandar um recado para dizer, estamos aqui. E aí veio de várias formas, em várias culturas, essa interferência. Então, certamente, essa conexão existe. E diz a espiritualidade ali de maneira mais direta para nós, quando veio trazer a obra espírita, tratando de maneira mais clara desse reencarnar, desse voltar, dessa vivência do espírito, que, justamente no Livro dos Espíritos, esse momento inicial do nosso primeiro choro aqui na Terra, e desde antes, desde a concepção, já há um tutor espiritual ali, preparado, poderíamos dizer assim, que deu seus créditos junto a Deus para que pudesse ter a oportunidade de estar conosco nessa caminhada evolutiva. Então essa preparação ela começa antes. O mentor espiritual ele já está conosco numa preparação reencarnatória, inclusive. Às vezes nos dizendo assim, ó, acho que esse caminho aqui que nós estamos preparando está um pouco pesado para ti. Acho que não tem ainda condições o suficientes. Não está com essa bola toda. Vamos com calma, vamos devagar. Então, todo esse olhar mais criterioso, claro, essa interferência e esse diálogo mais direto ali, à medida da evolução do espírito que está ali. Porque sabemos que há espíritos que ainda não estão em condições de preparar caminho nenhum, estão em frangalhos espiritualmente falando, em dificuldades extremas, que precisa de todo um acompanhamento e uma preparação de mentes mais evoluídas. Mas há aqueles que, à medida que vão evoluindo, já conseguimos fazer esse contato ali, olha, de repente vamos trabalhar isso aqui, eu acho que eu estou com condições de trabalhar isso aqui agora nessa encarnação. Então esse acompanhamento está posto ali. Eu gostaria só de fazer um complemento aqui, Márcia, muito importante que tu falou, de uma forma muito abrangente, né? Que os nossos anjos guardiães, eles nos acompanham de muitas e muitas vidas, muitas vezes. Não é nessa existência. Eles nos conhecem os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, né? E para nós fazermos contato com eles, para nós sermos preenchidos por esse amor, por essa intuição, nós precisamos nos esvaziar de muitos sentimentos que nos atrapalham, que nós estamos na rotina do dia a dia material. Pois é, dentro dessa explanação da Márcia, que eu também achei bem abrangente, eu queria fazer duas perguntas para o Diógenes, para colocá-lo também no nosso debate. Né? A primeira, a Márcia falou que, independente da religião, é preciso ter uma religião para ser acompanhado pelo espírito. O espírito que me acompanha na condição de espírita é o mesmo anjo que acompanha quem é de uma outra religião, de uma seita, de uma doutrina oriental. Ou até quem não tem religião. Ou até quem não tem religião. É preciso ter esta identificação religiosa para receber, para sentir a presença do anjo guardião? Pois é, essa pergunta ela vem bem a calhar com uma parte aqui do livro Entre a Terra e o Céu, né, de André Luiz, que o Clarencio faz uma observação bem interessante, né? Vai fechar bem, olha o que ele diz. Todas as criaturas, individualmente, contam com louváveis devotamentos de entidades afins que lhes afeiçoam. Ou seja, indiferente da religião, indiferente de crença, indiferente se eu sigo esta ou aquela religião, sempre vai ter, né, alguém, um espírito, né, que está ligado a nós, né, pelo amor que ele tem nessa conexão com a gente, de nos orientar, né, de nos mostrar o caminho. E aí, seguindo aqui, ele fala, a orfandade real não existe. E ainda diz, em nome do amor, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Então, é este amor incondicional. Nós estávamos comentando aqui, será que um psicopata sanguinário tem um guia espiritual?
tem um anjo guardião que o orienta, que... Sim, né? Senão o amor dele seria condicional. Ah, não, tu é um psicopata, tu faz essa crueldade toda, então tu não merece meu amor, tu não merece meu cuidado. Não, o amor é incondicional. Agora, o quanto este criminoso vai se permitir ser ajudado é uma outra história. Vai se sintonizar com o Vai bem. se sintonizar, né? Conseguir se deixar ser ajudado, porque até porque o nosso mentor, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Pois é, e aí, começando a próxima rodada pelo Diógenes, né? Quem escolhe quem? Eu lá no meu projeto reencarnatório, tive oportunidade de escolher a minha companhia para esta minha reencarnação. Quem é que escolhe quem nesta relação do anjo guardião, do protetor com o protegido? Assim, muitas vezes o que acontece, né? Ao longo da nossa história reencarnatória, acontece de alguém que foi, por exemplo, o nosso pai ou até mesmo o nosso filho, de ele fazer uma caminhada mais avançada que a gente, né? Se esclarecer mais rápido que a gente e depois escolher nos acompanhar, né? Nós podemos ter ali como um familiar, um espírito protetor que vai nos acompanhar. Acontece também, né, de esse anjo guardião, que seria um espírito bem mais esclarecido, um espírito dito perfeito, ele pode vir por uma relação afetiva, por amor a nós, né, por ter já em algum momento nos conectado, ou também por um dever, né, ele pode ser designado, né, a nos acompanhar. Então vai depender muito da situação, da relação desse que vai ser o tutelado para o tutor, né. Depende da história evolutiva, de como eles construíram essa Colaborando relação. com a boa resposta do nosso colega, eu gostaria de também dizer que dependendo do estágio evolutivo do espírito, ele pode participar da escolha, né? Ele pode também fazer essa escolha por muita afinidade, por afinidade de princípios, né? Por afinidade de propósitos, né? Então, essa escolha normalmente é do nosso mentor. E lembrando sempre que o nosso mentor, o nosso anjo guardião, ele é sempre um ser mais evoluído do que nós. Agora, dentro por exemplo, não é um ser muito, muito atrasado, ainda não tem um espírito guardião altamente evoluído, ele tem um ser acima dele, né? Por isso a missão é dada de acordo, né, com o nosso estágio evolutivo, de acordo com as nossas necessidades e de comum acordo. Ele como se fosse um avalista, ele disse: eu estou contigo, nós vamos juntos e vamos buscar enfrentar e superar a missão que nós temos. Aliás, eu costumo chamar de espíritos fiadores aqueles que participaram, por exemplo, do meu projeto reencarnatório e participam dos projetos reencarnatórios de todos nós. E aí não é um único ser, né? É uma pleiade, um conjunto de seres que planejam toda uma encarnação, uma reencarnação. E a esses eu chamo de espíritos fiadores. E às vezes quando me ocorre, né, de projetar o reencontro no retorno à pátria espiritual, eu penso muito nos meus espíritos fiadores. Porque eles realmente, como tu disseste, Jorge, avalizaram, assinaram, permitiram, atenderam ao meu pedido ou foram decisivos para que a decisão fosse tomada, porque muitas vezes a nossa reencarnação atende a um pedido nosso, insistentemente, porque a fila é enorme, né, do outro lado. Outras vezes atende uma necessidade nossa desse retorno, mas sempre passando por esses que eu chamo de espíritos fiadores. A espiritualidade nos fala, né, que a gente não pede para reencarnar. A gente implora para reencarnar, sabendo da necessidade que nós temos de evoluir, sabendo que aqui é um mundo de provas, que nós temos condições realmente de sermos testados, de podermos superar as nossas más tendências. Né? Uhum. Pois é, e esta companhia, Márcia, é uma companhia assim para a vida toda, né? A gente considerando o retorno a esse plano. Por isso a gente usa o nascimento. Né? Esse anjo guardião que nos acompanha desde o nascimento, ele é o nosso companheiro para toda a nossa trajetória aqui, ou tem uma troca de guarda?
De tempos em regra, tempos. sim, né? Em regra, né? Ele reencarna com a gente ali, acompanha todo o processo e se estabelece até o final da nossa encarnação a maioria de nós que somos espíritos medianos, né? É claro que tem aqueles casos específicos, porque nada é estático no mundo visível, né? Essa conexão, ela é muito flexível de acordo com a necessidade. Há casos específicos, às vezes, que há um certo afastamento temporário. A gente sabe do caso de Emmanuel e Chico, que antes de Chico desencarnar, Emmanuel já estava um pouco mais afastado no final lá, e Chico já estava com outros amigos espirituais da mesma envergadura ali, naquele trabalho que continuava, mas Emmanuel, por tarefas que precisavam ser empregadas para o seu crescimento também, por seus propósitos, se afastou temporariamente ali, e aí esses reencontros se dão de uma outra maneira. Então são casos específicos, mas nós, a maioria de nós, temos esse trabalhador junto conosco desde o início até o momento do retorno à pátria espiritual, né? Essa questão de realmente os espíritos superiores que nos acompanham ali buscarem apostar na nossa encarnação, poderíamos assim dizer, né? Não apenas mas fazem uma aposta mesmo, não apenas avalizam, mas apostam uma possibilidade de um crescimento. Eu estava pensando assim, ó, quando reencarnamos todos nós, mesmo o espírito sanguinário, ele não veio para ser sanguinário. Houve toda uma preparação sempre focada no bem. Não veio para ser homicida, né? Sempre focada no bem. O mal, na verdade, havia uma abordagem do orador uma vez dizendo que o mal... desvio de rota. Poderíamos fazer uma analogia dizendo que ele é como um ônibus que está indo para determinado lugar. Você pega se você quiser. De repente você embarca naquele ônibus. Saiu um pouco da tua rota, foi para um outro caminho, mas ele não estava estabelecido ali para ser, ele não é uma fatalidade, né? Realmente é uma ignorância do bem, uma dificuldade ainda. Então, nascemos todos nós com um propósito divino de darmos certo. O espírito trabalhador que está do nosso lado tem essa vontade em si, de fazer com que aquilo aconteça e essa esperança de que vai acontecer. Mas também tem a lucidez e a grandeza de perceber, bom, a partir daqui, meu amigo, as coisas estão um pouco diferentes, vamos ter que ajustar algumas coisas. Aí depois, no caminho, no desenvolver do trabalho, é que as coisas vão modificando, né? Vocês lembram daquela cena do filme Mensageiros, do Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que nós aqui assistimos, e muitos dos que nos acompanham assistiram? Teve um momento em que o Otávio, o espírito, digamos assim, mais rebelde, o que mais se perdeu, não é? O que mais andou pelos mundos trevosos, ele faz uma cobrança ao Aniceto, não é? Transferindo para ele toda a responsabilidade por ele ter dado errado. Terceirizando a culpa. Terceirizando a culpa. A culpa de eu ter dado errado é de você. Você errou. Você errou comigo. Você tinha que me proteger. O teu projeto fracassou. Teu projeto, exatamente. Teu projeto fracassou. Eu sou a prova do fracasso do teu projeto. Como é que é isso? E aí ele não entende que ele não cumpriu com o propósito dele, com a parte que cabia a ele. Tanto que ele se envolveu com uma mulher que tinha um filho que não estava nos planos ele se envolver com essa mulher. E ele foi lá e se envolveu. Ele largou o propósito dele para seguir um caminho reacendendo questões, né? Num momento errado, e acabou se comprometendo mais ainda. Porque o nosso anjo da guarda, ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Nós temos esse direito de fazer escolhas, né? E quando nós fizemos escolhas, vamos dizer assim, equivocadas, ele simplesmente se afasta. Mas no momento que nós chamarmos, que nós buscarmos, poxa vida, eu errei, eu preciso de ajuda, ele está pronto ao nosso lado. Ele está imediatamente ao nosso lado. Por mais evoluído que ele esteja em mundos superiores, o pensamento atrai instantaneamente. Porque a gente sabe que o pensamento é muito maior que a velocidade da luz. Né? E ele, naquele momento, ele está conosco novamente. Né? Sempre pronto a nos abraçar, a nos levantar, a nos dar apoio e força. Né? Porque ele tem isso como missão. Assim como um dia, nós também... Um dia que nós estivermos num processo mais evoluído, nós vamos amparar alguém. Né? E eles estão fazendo isso porque isso também, para eles, para esses irmãos mais iluminados, mais adiantados, também conta muito na sua trajetória evolutiva. Né? Porque eles também estão ganhando experiência, estão fazendo o bem,
né? De uma forma incondicional. Perfeito. Essa é uma dúvida que a gente tem às vezes, Jorge. Qual é o limite da interferência do meu anjo guardião na minha vida? Qual é o limite? O limite seria dentro do que nós desejamos, né? Do que nós queremos, né? A sintonia é feita pelo pensamento. Então, se nós desejarmos ardentemente alguma coisa, com certeza nós vamos ter esse amparo, porque o mergulho mais certo que tem é no colo de Deus. E o anjo da guarda é um enviado de Deus, né? E ele está à nossa disposição para ajudar. Né? Tem uma figura que sempre me vem à mente quando a gente fala sobre anjo guardião. Limites do anjo guardião. Quais são os limites? Até onde ele pode ou não interferir. Eu não me lembro agora do nome daquela atleta, mas é uma imagem que percorreu o mundo aí, ficou durante muito tempo. Você está aí nas redes sociais. Quem está agora nos assistindo, vai ali, acessa e vai voltar a essa história da atleta olímpica, né, que chegou, para repetir uma expressão da Márcia há pouco, aos frangalhos, no final da sua caminhada, da sua trajetória. A primeira maratona feminina, exatamente, nas Olimpíadas, exaurida, quase caindo, não aguentando mais, e os monitores, os que estavam fazendo o acompanhamento, né, estavam muito próximos dela. E qual é a pergunta? Mas dá um empurrão, ajuda a mulher. Se alguém tocasse nela, ela seria desclassificada. Ela seria desclassificada. Caindo, ela poderia somar pontos, como aconteceu. Mas se um daqueles que estavam acompanhando, para impedir que ela caísse e se esborrachasse no chão, pela condição física dela, ela seria desclassificada. E aí me vem esta figura do anjo guardião. Ele está torcendo por nós, ele está sofrendo por nós, mas não pode ultrapassar o seu limite, para que nós não percamos também toda a possibilidade do nosso aprendizado. Seria como zerar. Aí sim, aí foi o fracasso. Volta tudo de novo. Ser do nosso esforço. Exato. E das nossas escolhas. Né? Das nossas escolhas. Tem um pensamento que a gente usa na psicologia que é o seguinte: nunca se responsabilize por alguém mais do que ele por ele mesmo. Nunca se responsabilize por alguém mais do que ele por ele mesmo. Por exemplo, tem muitas mães que adoecem junto com os filhos. Ah, sim. É compreensível, é extremamente compreensível. Mas por quê? Porque muitas vezes elas fazem pelos filhos. E acabam tolhendo aquele direito que o filho tem de desenvolver a própria autonomia. Ele precisa desenvolver uma força de resistência, de enfrentamento. E se o outro faz para ele, vai atrofiando. Ele vai ficando acomodado. Então, existem momentos que o nosso guia protetor, ele vai dizer, não, aí é contigo. Porque tu precisa resolver esse problema. Eu vou te auxiliar. Eu vou ficar aqui. Isso aí. Se né? tu cair, eu tô aqui para te amparar. Claro, te observando. Como foi o caso de André Luiz, quando ele retornou para visitar a família dele. Lá é contigo. Mas nós estamos aqui. Então, porque imagina, se vamos dizer assim, que às vezes o nosso protetor, ele faz um papel de terapeuta, né? Então, imagina se o terapeuta vai fazer tudo pela pessoa. E na série André Luiz, esse exemplo que tu deu, Vicente, muito bom, ele fala também dos completistas, dos espíritos completistas, né? São aqueles que dão o máximo na sua encarnação. E aí vem a lembrança dessa Olimpíada, dessa cena, de nós chegarmos na linha de chegada, por mais exaustos, por mais cansados que nós estivéssemos, nós sermos acolhidos e abraçados pelo nosso anjo da guarda. Né? Seria realmente algo assim muito, muito bonito de dizer, poxa vida, tu conseguiu completar a tua missão na Terra. Né? Que bom. Bom, nosso tempo está terminado nesse primeiro bloco. Nós temos mais ainda. Eu quero deixar no ar assim uma pergunta, né? E pode acontecer, em um determinado momento, o anjo da guarda, puxa, eu já fiz tanto, eu já fiz demais, eu não aguento mais. Tá? Renunciar à sua missão de acompanhar um determinado ser, um determinado espírita. Tá? Nós vamos voltar em seguida, tratando hoje desse tema anjo guardião, no nosso Despertar Espírita, que já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnerianos.
Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita e o assunto de hoje é anjo guardião. E ficou uma pergunta no ar no final do bloco anterior. É possível que o anjo guardião renuncie num determinado momento à sua tarefa, à sua missão? Bom, via de regra, né, o anjo guardião é muito elevado. E ele, quando assume uma missão, ele não vai voltar atrás. Né? Ele vai continuar fazendo essa missão. Agora, ele pode, como nós falamos aqui, por um chamado especial, ter que se afastar. Mas se ele será substituído por alguém da mesma envergadura, com o mesmo amor por nós, para complementar essa missão. Eu quero me referir a um outro filme, que também é um outro momento de estudo, né? Que é o livro escrito pelo Marcel Sotomayor, e que deu base depois para o filme Allan Kardec. Em que muitas revelações são feitas ali, no filme, com base no livro, sobre a vida, sobre os estudos, sobre as decisões, sobre as dificuldades de Allan Kardec. E chega num determinado momento que ele está comentando com a sua esposa, a Gabi, como era chamada, Doce Gabi, que foi muito importante na vida de Allan Kardec. Ele diz para ela que nós nunca estamos sós e nunca estaremos sós. Sempre teremos espíritos à nossa volta. E é interessante que aí no filme, né, no livro, o Marcel Sotomayor já narra isso, depois o filme reproduz, e ela pergunta, meio que surpresa para ele, mas em todos os momentos? Sim, em todos os momentos. Em todos os momentos. Nós estamos falando aqui sobre anjo da guarda, anjo guardião. Tem mais espíritos nos acompanhando sempre? Sim, nesse filme, não sei se tu lembra, Vicente, também, Kardec fala que a nossa caminhada é individual,
mas jamais será solitária. Isso. Então, é claro, nós estamos sempre acompanhados, né? Como em outra questão do Livro dos Espíritos, se alguém me lembra o número, diz, né? Nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos, né? Então, existe realmente. E aí entra aqui nessas questões aqui do Livro dos Espíritos, entre a 489 e a 521, que fala sobre os espíritos protetores, familiares e simpáticos, coloca essas diferenças, né? E uma importante diferença também, que às vezes as pessoas confundem, é a diferença do nosso anjo da guarda daquele espírito familiar, né, que quer nos ajudar, né? Aquele espírito que também nos conhece e quer, mas ele não sabe da nossa história. E ele quer nos ajudar de uma forma, às vezes, super protetora. E ele só pode fazer o que o anjo da guarda permite. Porque nós, muitas vezes, o desencarne de um ente querido, ele não vira luz, né? Ele não evolui um salto porque ele desencarnou. Nós já falamos aqui sobre isso, né? Então, às vezes, ele tem aquele período de perturbação que todos nós vamos passar. Então, esse período muda de ser para ser. Então, muitas vezes, o nosso chamado, imagina uma filha desesperadamente chamando a mãe ou o pai que desencarnou, isso não vai colaborar na sua evolução no mundo espiritual. Então, é importante a gente respeitar isso. É claro que eles, muitas vezes, nos ajudam, mas sempre com a permissão do anjo da guarda. Ok. E nesses casos, às vezes, tem um apego, né? O espírito amigo, o familiar que está ali, tem um apego emocional com aquela pessoa. Então, ele confunde um pouco naquele processo a sua atitude, não tem aquela visão mais ampliada do amigo protetor, o anjo guardião mesmo, que se responsabilizou junto a Deus nessa tarefa, nesse empenho de nos conduzir, de ter a lucidez realmente de um pai que vai empregar ali os elementos necessários, ainda que dolorosos, ainda às que o remédio vezes. Seja amargo. Exato, e isso a gente esquece. Quantos relatos em reuniões mediúnicas, aonde o espírito vem e relata algumas questões ali, que passou por uma dificuldade, e aí vem o trabalhador e diz, mas não foi os obsessores, fomos nós. Foi os teus amigos espirituais, para que você não se comprometesse ainda mais. Então, às vezes, quando alguma situação complicada nos acontece, atribuímos sempre ao anjo mau, ao espírito obsessor, aquele que quer o meu mal, quando muitas vezes essa rasteira vem do nosso melhor amigo espiritual, para que a gente acorde, enxergue. Engraçado é que quando a gente faz uma oração, a gente quer ser atendido do jeito que a gente está pedindo, né? Me oriente, me auxilie, ou praticamente faça por mim, já que eu não estou conseguindo fazer. E às vezes a gente não atinge o objetivo. É o que eu quero, né? Não é o que eu preciso. Não é o que eu preciso, bem, exatamente. É o que eu quero e não é o que eu preciso. Quando eu trabalhava com jovens, a gente sempre busca uma forma didática para entender o que é a função do anjo guardião na nossa vida, né? E eu trazia sempre uma forma mais didática para eles entenderem, né? Eu trazia a história do Juquinha, né? Eu dizia que o Juquinha, antes de reencarnar, ele conversou com o seu guia espiritual. E o seu guia espiritual assustou ele, né? Meio que sem querer, mas assustou ele. Diz assim, olha, tu vai reencarnar, tu vai entrar lá numa vida, numa reencarnação, onde tu não vai controlar a maioria das coisas. É repleto de incertezas, é uma realidade repleta de incertezas. Então, assim, de repente tu pode ser acometido por uma doença, por uma traição, por um acidente, e tu não vai ter o controle disso. E ele se assustou, disse, meu Deus do céu, para onde eu vou então? Né? E ele disse, não, respira. Vamos fazer um acordo. É 50 para cada um. Né? Tu cumpre o teu dever, e daí eu lembro de Caibar, né, quando ele disse que quando a gente cumpre o nosso dever, Deus fará por nós o que por nós não poderíamos fazer. Então, tu cumpre o teu dever, que eu cumpro o meu. E aí a gente está falando de fé. Porque quando eu entendo isso, eu sei que a minha retaguarda está protegida para eu não sofrer injustiças, ou seja, não sofrer aquilo que eu não mereço. Por isso que há injustiças, mas não há injustiçados. Então, tudo que a gente recebe, sofre, existe uma força por trás organizando aquilo. Né? Agora, nós temos livre-arbítrio. Se eu quiser dificultar, eu dificulto. Se eu quiser procurar por uma situação difícil, eu procuro. Por isso que cumpra com o seu dever, que eu cumpro com o meu. É o justo, né? Agora, se eu cumprir, como a gente já falou aquela vez, se eu cumprir 40, ele não vai fazer os 60. Eu vou ficar em débito com 10. Né, por minha conta e risco, mas é esse comprometimento que a gente tem que ter. E daí eu lembro de uma passagem, eu até anotei aqui, né, que
O Gubbio, no livro Libertação, ele fala assim, o mentor, né? Todos os companheiros incorporados à nossa missão desses dias, né? Desde que se mantenham perseverantes no propósito de autorrestauração, seguem ao nosso lado, com acesso aos círculos de trabalho condigno, onde estudantes do bem e da luz lhes acolherão com simpatia as aspirações de vida superior. Então é isso, nós temos um compromisso com o nosso mentor espiritual, né? Cumprimos a nossa parte, ele vai cumprir a dele. Muito bom, Jorge. Acho Fantástico. Vale a pena voltar. Repete Caibara aí. Na internet, Repete voltar Caibara. e realmente repensar muito sobre isso. Né? Acho muito importante. Eu só faço um complemento na questão que antes dessa, nós falamos antes sobre desistir, que tu perguntou, né? Aqui tem uma observação, né? Tem uma observação dos espíritos. Os espíritos os protetores, né? Eles não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. Até o fim. Eles já são talhados para isso. Dada a missão cumprida. Preparados para isso. Participam desse acordo. Participam desse acordo. E se falou aqui também em anjo, guardião, mas de relance em anjo mau. Tem anjo mau? Verdade. Tem anjo mau? É porque Deus permite, né, que eles nos se aproximem de nós por atração, por sintonia, né, e por escolhas nossas, de caminhos que nós escolhemos. E permite isso para que nós possamos ser testados também, né? Então isso faz parte da democracia espiritual, aí, que tudo realmente nós temos acesso a tudo e todos têm acesso também a nós, dependendo sempre dos nossos pensamentos e da nossa sintonia, né? Até também aqui no livro é importante nós colocarmos, eu gostaria até de vocês comentassem um pouquinho sobre os espíritos simpáticos, né? Que vem dentro disso, né? Que os espíritos simpáticos, eles estão conosco numa fase que interessa para eles, interessa para nós e interessa para muitos espíritos simpáticos. Então no decorrer da nossa existência, nós vamos mudando os hábitos, mudando os propósitos, né? Mudando, escolhendo caminhos diferentes, e novos irmãos, novos espíritos vão simpatizando com isso, né? E nos acompanhando. Para o bem e para o mal. Exatamente. Só quem continua sempre firme ao nosso lado é o nosso anjo da guarda, né? Pois é. Às vezes as pessoas ficam até um tanto quanto angustiadas, dependendo da curiosidade ou da necessidade de cada um. Mas como é que eu vou invocar o meu anjo da guarda? Eu não sei o nome dele. Como é que como é que se identifica o anjo da guarda? E precisa se identificar? Aí é que está. Né? Não há necessidade. Nas perguntas aqui do Livro dos Espíritos é muito claro. Não importa, chamais pelo nome que desejarem. Não importa o nome, importa é a questão da sintonia, né? Importa é estar aberto para recebê-los, né? Criar uma relação. Uma relação. Como Jesus veio nos ensinar a ter essa relação com o Pai. Criar essa relação com o nosso anjo da guarda. E a gente vai aprendendo isso ao longo da vida, né? Eu atuo num grupo mediúnico, eu não tenho nem ideia quem seja meu mentor. Eu sei que é uma mulher. Eu sei porque ela está sempre ali e já passou pelo controle da universalidade dos espíritos. Vários médiuns já relataram. Tem um espírito que te acompanha. Acredito que seja tua mentora, porque ela está sempre junto, acompanha, principalmente nos trabalhos. E aí eu disse... como eu queria saber o nome dela. Claro que eu não perguntei isso pro médium, porque eu sei que não tem que ficar fazendo essas especulações e não faz diferença. Mas intimamente, como será o nome dela? Aí eu comecei mentalmente, lá nas minhas preces, podia me dizer teu nome, né? Já que a gente tem essa relação tão próxima, acho que ia facilitar um pouco. Nunca me disse nada. Daí eu disse, então eu vou te chamar de Maria. Eu chamo ela de Maria. Se tu não gostar, tu vem e me diz. Se não gostar, vai ser Maria até o final dessa encarnação, porque eu preciso de um nome para mim me relacionar contigo. Então, qualquer dificuldade, assim, Maria, me dá uma luz aí, me inspira, me ajuda. E é o nome mais comum que se tem, né? Então, eu usei Maria. Mas para criar essa relação, precisa disso? Claro que não. Mas é uma forma mais de aproximar, mais próxima para mim. Importante para nós. De trazer ela. E também para ela ver que eu quero essa relação com ela, né? Eu quero essa relação com o meu anjo guardião, não importa quem seja, né? Que a gente possa estar conectado, que ele possa me puxar as orelhas quando eu preciso, que eu possa chamar a atenção. E aí, os teus 50%? Eu acho que agora é contigo aqui, a minha parte eu já fiz. E isso vai acontecendo de maneira natural, tranquila, né? E realmente eles são muito
muito próximos, muito alegres, muito espirituosos nesse processo. Às vezes a gente afasta muito, achando que o anjo guardião é um ser perfeito, que é aquela coisa Que vai nos repreender, fazer cara feia. Apesar de Emmanuel ter sido um anjo guardião de Chico, assim, durão, né? Sofra com dignidade, Rigoroso, tenha medo com né? dignidade. Ele trouxe ali uma imagem do anjo guardião um pouco mais firme. É assim, mas também aquela docilidade, aquela amorosidade dele acolhendo o Chico nas dificuldades, né? Mas é aquilo, quanto mais tu tem pra dar, mais é exigido. Exato. Mas nós temos direito de discutir a relação. Claro! Né? Fazer uma DR. Uma DR com o nosso Claro. mentor. Eu quando Tem descobri aquele que o meu dias. era homem, eu dei o nome de Jaime. Eu? A gente De Jaime, aham. E o interessante é que às vezes a gente pensa que tem que ter uma conversa bem formal, com palavras bem colocadas, né? Se referir. Não, eu digo assim, ó, Jaime, seguinte, como tu falou, ó, até aqui, né, eu tentei, só que agora tá difícil, então é contigo, não foi assim que a gente combinou. Não, e aqueles dias que tu tá assim, ó, pé da vida, Maria, sai de perto, porque hoje eu não quero nem tu. Sim. Né? Eu preciso Deixa eu sozinha. encontrar, me deixa me achar. É bem assim, Como se pudesse. como se pudesse, né? Aliás, de tanta coisa que a gente lê e ouve, né, e eu assisti tantas palestras e li tantas coisas, de repente tu começa a perder algumas referências, e eu fico muito inseguro quando eu não tenho a referência. Foi tal dia, foi isso, foi fulano, foi o ciclano que disse, foi nesse livro que eu achei. Mas eu li uma história, eu ouvi uma história a respeito do próprio André Luiz, né? Que foi um nome dado pelo Chico, no momento em que começaram, mas como é o nome do teu espírito aí que está te acompanhando, está recebendo tanto e tanto e tanto, e havia uma pessoa das relações do Chico, não sei se era primo, parente, ou um seguidor do Chico, que era André Luiz, ele olhou para ele, é André Luiz, e ficou. E nós o conhecemos até hoje como André Luiz. Se não for verdadeira essa história, por favor, ouvinte, telespectador, mande, né, um recado para a gente, que a gente vai atualizando também a informação. Até né? porque os anjos, pelo estágio evolutivo que eles têm, eles já passaram por milhares de nomes Ah, na Terra. sim. Né? Então isso é realmente secundário, né? Uhum. Mas para nós, eu acho que dá Uma referência. Uma referência, né? E às vezes muitos têm a ideia de que os anjos foram criados prontos. Ah, sim. Uhum. Para quem não acredita no processo reencarnatório, é como se Deus tivesse criado anjos para nos auxiliar. Mas daí vem Jesus com uma passagem que, para mim, fica muito clara. Quando ele diz, né, neste mundo 3 aflições, porém tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ali ele deixou claro que eu passei pelo que vocês passam. Eu sei exatamente como funciona essa caminhada. Então, não é um anjo que nasce pronto. Né? E tem um outro fato também que eu já fui questionado sobre isso, talvez vocês já também, que é um dos argumentos mais contra que tem, né? Que diz que o diabo se veste de anjo de luz para nos enganar. Né? Então passa a ideia de que Joana, de que Emmanuel são, na verdade, não são quem são, porque são travestidos, enfim. Mas aí a gente entende que a gente aprende isso quando a gente estuda a mediunidade. Que muitos espíritos se passam por espíritos bem esclarecidos e tudo mais, nos ludibriando. E a gente aprende, né, até no processo de mediunidade, ali no trabalho, a entender quando esse espírito é esclarecido e quando ele está apenas só querendo confundir. Até pela linguagem. E pela linguagem, pela postura de confundir. Então, no momento que a gente estuda mais aprofundado isso, a gente passa a ter discernimento de algumas afirmações que acontecem. Né? Que na verdade é para a gente se distinguir do mal do bem. Que o mal pode ser É travestido como de Kardec, bem. né? Kardec pergunta à espiritualidade se pode evocar um pinto lá, né? A galinha pintacilgo. Foi um caso assim, tá? No céu e inferno. E aí a espiritualidade diz, pode evocar. Ele evoca e a galinha responde. E aí, ao final, se percebe toda aquela questão, e aí o Kardec questiona como me deixou passar por esse engodo, né? E a espiritualidade evocar as pedras e elas responderão. Ou seja, o mundo invisível vai responder sempre. Sim. Não exatamente, óbvio que não era. Era um espírito ali, enganador, né? Atuando equivocadamente. A lucidez, meu filho, tem que ser tua. O estudo. Tu que faz o filtro, né? Exatamente. A preparação e é para tudo. E essa questão, Jorge, que tu falou também sobre os anjos não nascem prontos, né? O capítulo 8 do Céu e Inferno também faz um complemento muito importante sobre os anjos, defendendo essa tese de que para nós chegarmos à angelitude não existe atalho. Sim. Deus não, por sua justiça, por sua bondade e misericórdia, mas ele nos criou todos simples e ignorantes. É um caminho, uma trajetória que todos nós
precisamos seguir para chegar a espíritos puros, né? Então os anjos têm mérito, sim, né? Mas ele já mostrou o caminho mais curto, que são as leis divinas, as leis naturais, e está lá nas leis morais, né? Está ali, é o caminho mais Sintonia curto, mais com as leis perfeito. naturais divinas, né? Olha aqui a questão 512 do Livro dos Espíritos, né? Que já foi trazido aqui. Podemos ter muitos espíritos protetores? Kardec fez esta pergunta. Tá? E aí a espiritualidade responde: todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados. Mais, não é mais ou menos, é mais ou menos, tá? Elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Tá? Respeitando o nosso livre-arbítrio. Respeitando o nosso livre-arbítrio, né? E os canais da nossa sintonia, né? Nós podemos buscar, né? Pegamos aí ainda no modelo antigo do rádio, e a estação que a gente quiser. A frequência. A frequência que a gente quiser. Nós vamos buscar ali o que nos interessa para sempre ou para um determinado momento. Né? Eu acho que uma importante consideração do nosso encontro de hoje é que todos aqueles que estão conosco entendam e possam compreender bem isso, é que nós nunca estamos desamparados. Que a misericórdia divina nos alcança sempre e que nós precisamos também ser gratos a isso, porque muitas vezes nós passamos dias sem lembrar do nosso anjo guardião. E aí, quando tem uma dificuldade, a gente vamos lá dar uma conversada com ele. Então é importante que nós possamos fazer um silêncio interior para que nós possamos ser preenchidos por essa intuição, por esse amor, porque sempre ele vai estar à disposição. É sempre, e não precisa palavra, como nós falamos aqui, palavras formais, não precisa ir em lugares especiais, precisa estar em paz consigo mesmo. E como é que eu sei, Jorge, se eu estou sendo influenciada por um bom ou mau espírito? A influência do bom espírito é sempre para o bem, né? É sempre para o bem. Ele nunca vai ser para o mal. Nunca um bom espírito vai dizer, vai lá e dá um soco nele. Né? Isso não pode acontecer. Entende? A forma de se comunicar é totalmente diferente. Né? Então, ele atende os nossos desejos do bem, né? Assim como os espíritos maus se comprazem com os nossos desejos do mal. Né? E nós temos por intuição o que é certo ou errado, né? Na nossa consciência. Tranquilo. Vem aquele pensamento assim, de diz, não, mas eu acho que não. E às vezes por sensações também, né? Que às vezes a gente tem algumas sensações desagradáveis, outras de paz, de tranquilidade, também pode. Verdade, né? A gente sabe, sim, a gente sabe. E isso também é uma tarefa da gente ler bons livros, assistir bons programas, para que a gente se lembre disso, né? Para que a gente esteja com a nossa consciência mais próximos da nossa consciência do que nossos instintos, né? É verdade. Jesus é um exemplo de espírito protetor encarnado. Como ele atuou, exatamente como atua um espírito protetor, um anjo guardião. Ele respeitou o limite de cada um que esteve em contato com ele, ele deu a orientação adequada, ele chamou a atenção de todos aqueles que ali estavam num conduzimento para uma atitude assertiva. Porém, não impôs nada. Tinha condições de fazê-lo? Total. Absoluta. Sim, a primeira pergunta de Jesus para cada um que chegava buscando cura: o que queres? Ele sabia que o cego queria visão, o paralítico queria andar. O movimento em tuas entranhas. Mas o que queres? Quer dizer, tem que partir de dentro. A decisão é do interior de cada um. Importante nós lembrarmos também que o nosso anjo da guarda, ele usa muitas vezes das pessoas que estão próximas de nós. Uma palavra de alguém, né? Ele usa disso para nos auxiliar, porque às vezes nós estamos tão assim, envolvidos, tão distantes, e aí chega a Márcia e diz: Jorge, tu refletiu bem sobre isso? É uma intuição que ela recebe e nos passa. Entende? Então, por isso, o trabalho do anjo da guarda, dos nossos espíritos amigos, é muito grande, muito vasto. Né? E os mentores podem dialogar
Por exemplo, Entre eles? nós convivemos juntos e daí os mentores ficam lá fazendo reunião, dialogando. Olha aqui na questão 504, Jorge. Olha na questão 504. Todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Olha aí. Eles têm as panelinhas. Aqueles quatro se reuniram. Vamos falar do fulano, algo teu aí, ó. Vamos conversar sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Vem cá, tá difícil, ele tá interferindo Me lá. ajuda que ele não tá. Tinha até sublinhado essa parte aqui. Essa questão que o Jorge trouxe agora, realmente, muito antes, né, de pensar um dia em frequentar uma casa espírita, de buscar o apoio da doutrina espírita, sem buscar as luzes que eu precisava, muitos anos atrás. Uma vez eu estava inclinado a escrever um artigo, né, sobre assuntos gerais, falando de anjos da guarda. E não tinha feito nenhum estudo sobre anjos da guarda. Tinha as minhas informações dentro, né, da religião que eu seguia e que nunca neguei, nunca reneguei, né, mas que eu senti exatamente isso. Eu posso dizer que eu tive exemplos concretos na minha vida de ações de pessoas com nome, com identidade diferente, com grau de relacionamento diferente, mas que falaram através de alguma coisa que me mostrou caminhos, que me... Foi te despertando. Em alguns momentos me despertou, só para dar um exemplo, para dizer, talvez fique mais claro o que eu quero, né? Houve um momento em que eu estava fazendo o curso de Direito, e com 2 empregos, 3 empregos e a família na volta, eu vou parar, não vou mais, não fui mais, fiquei um tempo sem aula, vou desistir. Um dia eu estava na frente da rádio, que era lá no centro, e passou um professor meu, dos antigos. Lembro, chego a me arrepiar só de lembrar do nome dele. O que está fazendo aí? Estou esperando a minha hora de voltar a trabalhar na rádio. Sim, mas por que não está na aula? Eu parei. Como parou? Não, eu parei, já faz 2 meses que eu vou, já estou... Não, senhor, o senhor vai voltar. E eu voltei. De 10, 15, 20, 30 exemplos que eu poderia dar. Uma ação que mudou a minha vida. Alterou. Você estava esperando alguém chegar aí. Faltava bem lá para puxar as orelhas. Só precisava um pouquinho mais de lá dentro. Então, é isso que tu falaste. Eles vêm e muitas vezes falam através de pessoas... E tu sentiu uma autoridade moral ali. Exatamente, exatamente. Ele não falava só. É verdade, isso aí. Acho que todos nós também já estamos treinando para um dia sermos anjos da guarda, né? Quando nós ouvimos o outro, quando nós compreendemos, quando nós perdoamos, quando nós abraçamos, nós educamos a criança, o filho. Nós estamos nos preparando para o isso. Evangelizador. Olha, e aqui foi só um debate que sempre acaba sendo corrido, superficial, né? Também pelos nossos limites de tempo, já estamos passando do nosso tempo. De tempo e conhecimento. De tempo e conhecimento, né? Mas fica sempre o nosso desejo de partilhar, né? A nossa vontade de que esse estudo continue sendo feito por vocês que estão nos acompanhando e vocês que podem nos ajudar, trazendo as suas importantes contribuições. O nosso Despertar Espírita, mais alguma menção? Não, se puderem nos ajudar a compartilhar, a dar um like ali, isso é muito importante, né? Não só nós, mas todos os programas que têm esse intuito, né? de gratuitamente, né? Passar informação que pode nos ajudar na nossa encarnação, né? Obrigado, Jorge Brandão, Márcia de Fô, Diógenes Chaves, meus anjos guardiões de hoje. Obrigado pela companhia dos nossos ouvintes, telespectadores, dos que nos seguem pelas redes sociais. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, partilhando, dividindo esse espaço. O Despertar Espírita termina hoje aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Olá, amigos. Meu nome é Edson, sou trabalhador da Sociedade Espírita Irmã Rolica, situada na Rua das Cerejeiras, 345, Vila Prado, região oeste de Santa Maria. Nossa sociedade foi fundada em 16 de novembro de 1985, há 38 anos. Disponibilizamos sessão doutrinária às quintas-feiras às 20 horas e também aos sábados às 14h30, ambas
com sessão de passe após o trabalho e também atendimento fraterno a todos aqueles irmãos que assim necessitarem. Também disponibilizamos às segundas-feiras, às 15 horas, a nossa explanação do Evangelho, segundo o Espiritismo. Disponibilizamos também aos sábados, às 14h30, a nossa evangelização para todas aquelas crianças e jovens que quiserem aqui receber um pouco de conhecimento, que funciona de março a dezembro do ano. Também nós temos às terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 15h30 um grupo de estudo para disponibilizar a todos os irmãos que querem conhecer um pouco mais aprofundadamente a nossa doutrina espírita. Convidamos a todos aqueles irmãos que venham conhecer a nossa sociedade, que venham participar das doutrinárias, que venham participar dos nossos grupos de estudos, e, enfim, que sejam todos muito bem-vindos para receberem aqui todo o consolo e o conhecimento à luz do Evangelho de Jesus. Um abraço a todos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.